Paulinho, nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Nós temos uma polarização política, né? As pessoas se dividiram, nós estamos passando pela Covid-19, que gerou tantos problemas econômicos no país, e nosso país, às vezes até parece que está sem rumo, né, de governo. Sim. E é um momento complicado para a política. Como que num momento tão complicado você decide investir parte do seu tempo na política, colocar a sua vida à disposição, né, dos bauruenses e sair candidato a vereador? Então, eu penso o seguinte: política, né, ela é desafiadora, né, e ela vem nos trazer momentos também de exercício da democracia, e esse momento que a gente está passando, eu vejo que ele é o único que está dividindo realmente o país, como você está dizendo, a gente olhando para o cenário nacional. Há um divisionismo, né? Não há uma aglutinação de forças em favor do país, ou uma união dos brasileiros em prol de um país melhor. E o que se pensa, na verdade, na política, é que o meu candidato é melhor do que o seu, né? Que ficou aquela disputa esquerda e direita, e que não há vida inteligente fora desse grupo, né? Ou seja, existe os esquerdopatas, né? Ou direitopatas, e na verdade a política ela é muito acima disso, né? É um exercício de cidadania, e o brasileiro ele tem que buscar esse exercício de uma análise mais profunda em relação ao nosso país, e não ficar competindo em redes sociais, competindo numa discussão de família, a gente vê muitas famílias, inclusive, evitando daquele churrasquinho que se reuniam, né, toda a família no final de semana, porque existe esse tal divisionismo. E a minha condição de candidato a vereador aqui em Bauru é justamente para renovar essa política, né, porque a gente está numa política mais dos mesmos, né? Então evitar pegar esse espaço que há na política, né, de renovação. Eu penso que se essas pessoas que estão aí na política há tanto tempo, ou seja, nada fizeram, não é com mais uma chance de se eleger, né? Ou seja, mais 4 anos para essas pessoas, né? É isso que nós queremos. Essa é a política que o bauruense quer. Então eu entro na política justamente para exercer essa cidadania, para exercer esse papel de renovação. Nesse momento, assim, eu falei do descrédito, né? As pessoas não querem ouvir falar, não querem parar para ver as propostas dos candidatos. Como que você vê essa situação do eleitor agora? O que você tem para dizer para esse eleitor que até agora ainda não quis participar ou não se decidiu, né? Qual vai ser a postura dele diante desse quadro político que nós temos aqui em Bauru? Olha, se ele não se preocupa com isso, ele tem que se preocupar. Não só ele, como toda a família dele, né? Se ele não se preocupa com o destino do seu município, é onde abre espaço para aquelas pessoas que sempre estiveram e fizeram não fizeram a política do bem, exercer mais 4 anos. É isso que a gente quer na política. E a gente observa também esse descrédito no dia a dia. Eu estava na semana passada dando uma volta no centro da cidade, eu vi algumas pessoas, né, pela Batista entregando material de campanha, né, vereador, prefeito. Então as pessoas eles não querem receber material de campanha, né? Isso
que é isso? É o descrédito realmente com o que estão aí, né? Com esse público de candidatos a prefeito, candidatos a vereador. E eu quero uma política de renovação. Eu quero uma Câmara, a partir de 2021, totalmente renovada, 100% renovada. E aquelas pessoas que já estiveram também na Câmara e que tiveram participando com assentos em secretarias, eu acho que essas pessoas, eles já estão desgastados, eles já tiveram o seu tempo, eles já contribuíram com a política bauruense. Então, deixa abrir espaço para aquelas pessoas de bem, que queiram fazer coisas boas para o nosso município, né? E eu me coloco, a minha candidatura é justamente nesse espaço. Eu quero ocupar esse espaço de renovação e levar projetos, né? Eu não quero ser um mero despachante na política, que você vai lá no meu gabinete, vai buscar uma demanda, por exemplo, uma religação de água, ou um problema junto à Coab, isso tem que estar tudo informatizado. Então eu quero que toda essa gama de serviços do município esteja informatizado. E com um clique do próprio demandante, né, da pessoa que está buscando essa informação junto aos órgãos da prefeitura, às autarquias, ele possa ter essa informação. O vereador, no caso, ele tem sim que legislar e fiscalizar, fazer projetos e discutir com os membros da Câmara esses projetos para o município, né? E não são projetos, viu, Inês, onde você precisa de muito recurso, né? O recurso do próprio impulso do cidadão. Você tem iniciativas pública e privada que você pode muito bem alavancar esse município. Então, o meu pensamento é levar esse tipo de postura a partir de 2021, se a população, se o eleitor e eleitora bauruense me der essa chance. Pio, você tem um amor grande pela política, né? Você, embora seja um candidato novo, mas você tem um histórico na tua vida já de muitos anos, né, de luta política. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história pessoal. Vamos deixar profissional mais para frente. Mas de onde que vem esse amor, Paulinho, pela política? Como que foi sua vida? Sim. Bom, eu como empregado de um fundo de pensão dos Correios, né, sempre trabalhando na área de atendimento, eu fiquei 16 anos em Ribeirão Preto, fui para São Paulo, fiquei 6 anos e estou há 21 anos aqui em Bauru, né? Eu sempre trabalhei com um público, né, que é aquele público que tinha alguns anseios, né? Anseios, quais são esses anseios? A pessoa, dentro dos Correios, às vezes precisava buscar um recurso para reformar sua casa, ou para comprar um terreno, ou aquela pessoa que ficava afastada por muito tempo por um problema de saúde, então a família ficava desamparada. Então nós, como Previdência Complementar, a gente desencadeava benefícios isso previsto no regulamento dos planos de benefício, né? Então a gente dava assistência para essa família no qual esse participante, esse empregado dos Correios estava afastado, mantendo o mesmo padrão de vida quando em atividade. Tinha situação de falecimento de empregados também, né, e de empregadas, onde a família ficava desamparada. Então nós desencadeávamos processo de pecúlio, processo de pensão. E o que eu posso te dizer desses processos, né? Muitos dos casos a gente observava o seguinte: se o trabalhador deixava a família desamparada, não tinha um plano de benefícios, né? Porque muita gente tem aquela preocupação, se eu faltar, a viúva vai ficar bem, vai ficar protegida. Mas o que a gente observa é o seguinte: quando esse empregado não tinha um plano de benefícios e deixava essa família paupérrima,
com certeza ela sim teria que buscar recurso aonde? Com um relacionamento qualquer, porque ela tinha que manter sua família, manter seus filhos. Então aí sim que ela estaria buscando qualquer tipo de relacionamento. Quando essa família ficava amparada, recebia um pecúlio, recebia uma pensão, além do benefício do INSS essa pessoa recebia, aí sim essa mulher, ela não ia se preocupar com nada, ia se preocupar sim. E é principalmente a mulher, né? Principalmente a mulher. Ela ia se preocupar com a educação dos filhos, ela ia manter os filhos amparados e estudando, sabe? Então, a gente via muitos casos assim, que ela não ia procurar um relacionamento. Então, não tinha o porquê desse empregado ter esse tipo de preocupação. Por quê? Se ele tinha um plano de benefício, a família ia ficar amparada. E a mulher tinha essa consciência, né? Então, ela não ia querer colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Então, ali a gente já estava fazendo política e a gente já conhecia todas essas situações, né? E veja só, eu vivi isso 37 anos. Conhecendo a história das pessoas, conhecendo as histórias e das a necessidade, pessoas. né? No momento difícil, né? Isso mesmo. Então, e a partir de um determinado momento, 2015, 2014, aí, né? Tinha muito dessa possibilidade da empresa, da diretoria, da superintendência de Bauru mudar, né? Sair daqui por medida não técnica, né? Antes de você continuar, eu queria que você explicasse a importância dos Correios aqui em Bauru, para o estado de São Paulo e para o Brasil, que muitos bauruenses desconhecem essa informação. Perfeito, você tem razão. Essa importância, ela existe muito, né? Porque a superintendência, que é a diretoria aqui em Bauru, ela abrange todo o interior do estado, exceto a região metropolitana de São Paulo. Então, ela vai até Ubatuba, ela pega Campos do Jordão, São José dos Campos, e é a segunda em termos de receita do Brasil, só perde para a região metropolitana. Então, a importância da diretoria de São Paulo interior, da superintendência, ela, além desse fato dela ser a segunda em receita, né, ela está centralizada no estado e em torno dela você tem municípios de importância, exemplo, tá? Campinas a 200 quilômetros, né? Você tem São José do Rio Preto a 200 quilômetros, Ribeirão Preto a 200 quilômetros, um pouquinho mais distante, 230, 250 quilômetros, você tem Presidente Prudente. Então, são municípios, né, que estão, estando Bauru aqui no centro do estado, ele consegue aglutinar esses outros municípios e a logística favorece, tá? E aí, que eu penso? Que quando a gente fala assim, levar para São Paulo, extinguir, levar para São Paulo, levar para Campinas ou Indaiatuba, você deixa esses municípios muito distantes. Então a logística, ela fica distante desse grupo, né? Então, para Bauru perde politicamente, perde receita, né? Justamente. Os funcionários que criam um problema para milhares de famílias, né? E Bauru já viveu isso, né? Lá em 1992, houve a extinção das diretorias do interior, porque era São Paulo metropolitana, você tinha Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então, aqui no estado, nós tínhamos 4 diretorias. Então, era São Paulo, né, metropolitana e mais 3. Então, em 92, foi uma calamidade para essas famílias que tiveram, alguns pediram para sair da empresa, tá? Para não se deslocar até São Paulo. Muitos foram para São Paulo, deixaram a família aqui. E essa é uma dificuldade. E aqueles que com filhos pequenos, que a mulher vai para São Paulo, com filho menor, a escola, São Paulo, a qualidade de vida é diferente daqui, é muito distante. Então, havia, assim, para o deslocamento ao trabalho, para uma escola dessa família, foi muito difícil.
Paulinho, muitos bauruenses não sabem, mas você teve uma importância decisiva para segurar os Correios aqui em Bauru. Você, com isso, né, trouxe assim, uma segurança também para vários funcionários que poderiam ser transferidos, e embora na época você não fizesse parte de um partido político, você teve uma atuação política fundamental nesse processo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que isso aconteceu, para que os bauruenses soubessem o quão bom político você foi para a cidade. Ok. Então, Inês, eu me lembro, eu senti isso na pele, quando nós, em 92, perdemos a diretoria, né? A diretoria saiu de Bauru, saiu de São José do Rio Preto, saiu de Ribeirão Preto, né? Então, isso tudo eu senti, né? Nós fomos obrigados a ir para São Paulo, né? Então, as famílias ficaram assim, totalmente desassistidas. São Paulo por quê? E qual é a economia que eles fizeram para os Correios? Nenhuma economia. Por quê? Porque toda a logística, as pessoas tinham que sair de São Paulo para dar atendimento, fazer visitas às unidades de atendimento das diretorias que foram extintas, né? Então, vivenciando isso agora, a partir de 2014, 2015, vinham se falando que a diretoria seria transferida, a superintendência, para Campinas, para São Paulo ou para Indaiatuba. E o que nós fizemos? Qual que é o exercício que nós fizemos, né? Nós chamamos as forças vivas de Bauru, as forças da Câmara, da imprensa, né? Nos reunimos em várias oportunidades, as entidades de classe dos Correios, né? Tivemos reuniões dentro da União dos Aposentados, onde foi pessoal da DICAP, foram também dos sindicatos, foram políticos, onde nós nos reunimos para saber qual a estratégia que a gente ia adotar a fim de manter essa diretoria. Então era diretoria, não era superintendência, que é a mesma coisa, né? Só mudaram a nomenclatura. Então essas 600 famílias, né, elas foram preservadas por esse tratamento político que foi dado. A imprensa explorou bastante, mais recentemente houve novamente essas informações que seria transferida para Indaiatuba. Vocês conseguiram também várias moções de apoio? Isso, aí nós conseguimos nas prefeituras, foi um ato unilateral, foi um ato da minha pessoa. Então nós conseguimos aqui em Bauru moção de apoio contra a privatização dos Correios, né? Então todos os vereadores abraçando essa causa da importância dos Correios na vida do município, né? Não é na vida das pessoas que trabalham nos Correios, é para o município, para a região de Bauru. Fizemos essa mesma ação em Jaú, com o presidente da Câmara lá, o Burgo, conseguimos aprovação com o Burgo. Fomos até a Barra Bonita, né? Fizemos também em Botucatu a moção de apoio, lá com a Rosielo, do PDT também. E como secretário do partido que eu sou, aqui do diretório municipal, eu busquei essas pessoas para abraçar essa causa dos Correios, né? E nós tivemos essa abertura e essa aprovação. Está encaminhado ainda moção de apoio em Ribeirão Preto, com o Lincoln Fernandes, que é o presidente da Câmara, e também encaminhamos também com o então vereador Marco Aurélio em São Manuel. Voltando a falar no 12, você é o secretário do PDT. E aí, com essa história do Correio, esse trabalho, essa luta pelo Correio, você veio para o PDT. Como que foi a sua vinda para o PDT? Sim, o PDT sempre abraçou, mesmo eu não estando, né, no PDT naquela oportunidade, ele sempre abraçou as causas dos Correios. Foi o único partido que nos deu condições
de levar as demandas dos Correios, né, para os políticos do estado de São Paulo, para os políticos do país. E nós tivemos um papel fundamental quando, na troca do governo federal, nós tivemos uma condição de conduzir uma mudança estrutural aqui, né? Lógico que essa mudança estrutural que aconteceu em Bauru foi em benefício da população de Bauru, foi em benefício aos Correios, né? Porque nós tínhamos uma situação onde a confiança da população de Bauru já estava latente, né? Na prestação de serviço. Então, nós tivemos essa condição de alterar algumas situações estruturais da empresa para o benefício da empresa, da população de Bauru e também da superintendência regional que abrange aí esses municípios do interior do estado. Ok. Todo esse teu conhecimento, né, que você adquiriu nesses anos todos trabalhando nos Correios, toda essa interferência política, isso daí te preparou para ser o vereador da nossa cidade? Com certeza, Inês. Isso me preparou e muito, sabe? Eu nunca tinha atuado em política partidária, né? Então eu sempre busquei apoio político para as causas dos Correios. E isso fez com que a gente fosse forjado, né, com muitos contatos políticos que a gente acabava tendo, com os segmentos da sociedade, das forças vivas, imprensa, isso acabou nos forjando. Eu vejo que como candidato você tem umas propostas também bem interessantes e bem diferentes, entre elas as propostas que você tem para os nossos aposentados, né? Sim. Não só do Correio, mas para todos os aposentados e idosos da nossa cidade. Queria que você explicasse essa proposta. Então, uma das propostas que eu tenho para o idoso são um centro de convivência para o idoso, né? Muita gente fala, mas e recurso para isso? Nós temos que buscar na iniciativa privada. Nós temos condições de buscar na iniciativa privada, porque nós temos grandes empresas, grandes construtoras aqui no município. E elas podem, com certeza, dar sua contrapartida para esses projetos, né? Nós temos muitos imóveis no centro da cidade que estão desocupados, estão vazios, e que também eles possam estar sendo utilizados, baseado numa parceria público-privada, para você levar esses benefícios para os idosos, como é o caso, né? Você criar centros de convivência para idosos. E mais, por que não você ter uma linha circular, né, onde esses idosos, muitas pessoas possam não ter condições de levar esses idosos até esse centro de convivência, mas você ter uma linha regular de ônibus passando em função dessa demanda, nas residências, passando próximo da residência e levando esses idosos para esse centro de manhã, onde você teria uma refeição, um café da manhã, você teria um almoço e um café da tarde, né? Aí o mesmo itinerário estaria levando. Esses recursos, voltando a falar dos recursos, né, seriam da iniciativa privada. Por exemplo, você tem uma construção sendo feito um prédio, né, um prédio na zona sul da cidade. Digamos que a metragem do terreno seja 200 metros quadrados. Se você construir um imóvel até 200 metros quadrados, né, a construção dentro desse terreno de 200 metros quadrados, for 200 metros quadrados, essa construção, você só paga o IPTU. Mas o construtor, né, se ele construir uma casa acima 10, 20, 30% acima, esse recurso, ele passa a utilizar esse recurso, essa contrapartida para o município, né? Então, por exemplo, 10% da obra acima dessa metragem de 200 metros quadrados estaria indo para o município o recurso, justamente para ser essa contrapartida para você fazer esses centros de atendimento ao idoso, por exemplo.
E nós vemos que os projetos não dependem só de recursos financeiros, né? Mas também da criatividade do vereador, da criatividade e também dele saber como que ele vai se comportar nesse meio político para buscar recursos fora, não é verdade? Perfeito, perfeito. Justamente, é fundamental. O vereador hoje, ele busca junto ao governo do estado, ao governo federal e aos seus deputados, senadores, tem as emendas, né? Essas emendas, elas são destinadas para determinados fins. E o vereador, ele tem que fazer parte, né, dessa política onde você busca essas verbas para destinar para alguns fins. Centro de referência do idoso seria para isso são necessários bons projetos. Bons projetos, A gente vê na área de saúde, aproveitando, né? Na área de saúde, a verba tem o valor destinado, orçamentário destinado para o município, mas não tem projetos para atender esse 100% dessa verba que veio. Então, muita gente fala assim, mas o município tem uma carência na área de saúde, tem uma carência. Mas a verba carimbada do governo, ele está aí. São projetos para destinar essa verba que falta. Você tem razão. Isso é preciso conhecimento, né, Paulinho? Que é uma coisa que não lhe falta, né? A gente nota pela sua formação como funcionário público federal, o conhecimento amplo que você tem de administração pública, né? E você também tem um conhecimento amplo também de planejamento urbano. Você tem um outro projeto que diminui um pouquinho os problemas, né, dessa segregação urbana que nós temos, que é levar a creche e a escola para perto do trabalho de mães, né, de grandes condomínios, de grandes prédios, né? Isso é um projeto também bastante interessante para a mulher, né? Importante você ter abordado isso, Inês, porque é um dos projetos. No caso das creches, né? Da mesma forma, o mesmo recurso que eu disse da iniciativa privada, a gente pode também utilizar para as creches. Por que creche nos bairros distantes e não próximo aonde as trabalhadoras estão, né? Trabalhando e dedicando a sua atividade. Chegam lá, deixam seus filhos e vão para o trabalho próximo, aí não precisa tomar ônibus, né? Pela manhã sai, onde nós temos o maior número de trabalhadoras? No centro da cidade, que é o comércio, não é? Então essas mães sairiam com seus filhos pela manhã e teria essa creche. Nós temos lá a estação ferroviária, aquele espaço todo, ocioso, né? Então nós poderíamos utilizar a própria estação ferroviária, fazer uma creche ali destinada, onde as mães poderiam sair pela manhã com seus filhos, deixar na creche, e no final da tarde, a hora que elas se deslocam para a sua residência, pega seus filhos e gastando apenas um ônibus para ir, um ônibus para voltar, diferente do que ela vivencia hoje. Da mesma forma na Zona Sul, onde tem muitas empregadas, né? Muitas empregadas domésticas que têm a dificuldade de deixar seus filhos, às vezes, distante da sua moradia, que elas poderiam estar vindo também com seus filhos pela manhã e deixando numa creche próxima ao local de trabalho delas, né? Então, a maior concentração de mulheres trabalhando é o centro e a Zona Sul da cidade. Então, seria essa destinação que eu gostaria de dar também como vereador. Você também é muito ligado ao esporte, né? Ao basquete de Bauru. Sim. Né? Você tem um amor muito grande pelo nosso basquete. Queria que você falasse um pouquinho do basquete. Eu não só vou falar do basquete, como vou falar também de uma outra situação que nós tínhamos no município antigamente e não temos hoje, né? Eu tenho o basquete, tem até um compadre e uma comadre que moravam em frente à minha casa. Eu sou padrinho de batismo da filha deles, né? Que é o Rafael Redsheimer, uma pessoa assim que eu quero muito bem como um filho. Ele até me trata como pai. Desculpa aí a emoção. Fico emocionado. Porque ele me chama de papai e
assim, eu acho que a gente precisava resgatar aqui as Olimpíadas escolares, né? Então, é um projeto assim que eu sei quem já fez, eu conheço, veja só, eu estou falando mais como executivo do que como legislativo, né? Mas eu quero levar ideias para o executivo. Mas você pode fazer projetos, né, para viabilizar. Isso. Então, a gente sabe, conheço pessoas, já tomei café, já jantei com pessoas que trabalharam essa Olimpíadas escolar aqui em Bauru e na região. Então, eu quero retomar isso com escola municipal, escola estadual, escola particular, né? Para essas crianças hoje, que elas estão muito em computador, elas estão muito no celular, né? Então, e isso cria uma sinergia. Envolvê-las no esporte. Envolvê-las no esporte, no xadrez, no ping-pong, então no basquete. Isso é interessante também na periferia, que o jovem não tem nenhuma opção de esporte, de lazer, né? Sim. Isso muda a vida do jovem da periferia. E você não acha que, Inês, que os grandes empresários, nós temos até uma empresa de prestação de serviço agora que está lançando um IPO na Bolsa de Valores. Nós vamos, aqui são milhões que eles vão captar, né, na Bolsa de Valores. Então, que é a Pascoaloto, que eu li aí durante essa semana. Que é uma empresa bauruense. Que é uma empresa bauruense e já contribuiu muito com o basquete, né, com o nosso basquete. Nós temos outras empresas aí, grandes como o Zopone. Você acha que eles não teriam interesse, se você tem uma Câmara com seriedade, com propósito, em levar, de investir na educação, no esporte, né? A própria Zopone tem uma área lá na Hípica hoje, que é a BDA, né? A BDA, na área de natação, aglutina, tem muitas crianças ali, né, que eles apoiam, dão refeição para essas crianças, passam praticamente o dia todo. Então, a Zopone também é uma das interessadas, e outras empresas aqui da região também. Então, eu vejo que é uma oportunidade de a gente fomentar essas escolas, né, tá levando qualidade de vida para essas crianças e com certeza os pais dessas crianças vão agradecer. Paulinho, você falou que tinha poucos projetos, mas parece que isso não é verdade, né? Você tem projetos consistentes, projetos interessantes. Você tem um projeto também que eu admiro muito, que é o projeto de aluguel social. Muito diferente, que eu não vi na cidade ninguém falar nisso. Sim, verdade, Inês. O que seria esse aluguel social? Nós temos muito espaço vazio. São 7.300 imóveis vazios, desocupados, principalmente no centro da cidade. E a gente poderia usar esses espaços fazendo uma negociação direta com esses proprietários. Qual o interesse? Movimentar aquele centro da cidade à noite, criar vida, dar vida para esse centro da cidade. Que está morto, né? Que está morto. Quem tem coragem de passar... vazios. Quem tem coragem de passar numa Batista 11h30 da noite, 11 horas da noite, né? Então, nós precisamos dar vida para esse centro da cidade. E o aluguel social seria uma ferramenta importante. E também, eu penso que nós poderíamos criar ali no centro da cidade, que nós não temos, restaurantes e bares temáticos. Você acha que a Ambev, você indo para uma Ambev, ele colocando luminosos no centro da cidade, para esses bares temáticos, esses restaurantes, revitalizando. Então é o que você falou, precisa ter iniciativa, precisa ser criativo, né? E isso que eu quero levar para a Câmara. E temos aqui um número grande de estudantes, de jovens, né, que com certeza daria vida mesmo. Verdade, né? Verdade. E esses estudantes residindo ali no centro, levando movimentação para aquele centro,
esses bares temáticos, esses restaurantes temáticos também, porque não adianta viver só de comércio, tá? O que a gente observa, se você aliar o comércio, né, a esses restaurantes, você cria uma vida nova ali, você vai valorizar, melhora a segurança e vai melhorar também para aqueles que já estão ali comercializando, né? Aquele comércio que já está ali. E falando em estudantes, a gente não pode esquecer do nosso conhecimento científico, né? Hoje a nossa cidade tem esse privilégio, temos tantas instituições de ensino, universidades, faculdades de medicina. Como que se faz, Paulinho, para usar esse conhecimento em favor da população? Já que muitas instituições são públicas, né? E existem por causa dos nossos impostos. Justamente. E a gente observa isso claramente no próprio plano diretor, né? Que você tem uma faculdade, você tem uma Unesp aqui, e você não utiliza essa ferramenta para você melhorar um plano diretor ou para dar diretrizes a não usam esse conhecimento. Não usa esse conhecimento científico, né? E fica por conta de empresas aí que estão, na verdade, levando dinheiro. Essas empresas não são do município e acaba levando o dinheiro do nosso município, né? Então poderiam fazer algumas questões poderiam ser gratuitas, né? A própria Unesp poderia fornecer esse conhecimento, né, para melhorar a cidade. E quem melhor do que a Unesp, que está situada aqui, conhece Bauru, né? Será que outras empresas conhecem? Essas empresas que vêm prestar consultoria aqui em Bauru conhecem melhor do que os próprios estudantes da Unesp, as pessoas que vivem em Unesp, os professores que estão aqui. Então, essa qualificação. Então, eu acho que, infelizmente, né, é por isso que eu falo, nós temos que valorizar o que é nosso. E não existe isso. Os filhos de Bauru acabam saindo de Bauru em função dessa desvalorização ou essa falta de valorização que eles deixam de ter aqui. Realmente, não investe no conhecimento, que hoje, né, o conhecimento é mais valioso. Os candidatos ficam prometendo, vamos trazer indústrias, e a gente sabe que indústrias é muito difícil hoje, porque estamos na era da desindustrialização, mas temos aqui um bem maior do mundo, que é o conhecimento, né? Perfeito. Viu, você também defende algumas ideias, alguns projetos novos, né, em relação às doenças crônicas. Muitas pessoas aqui na cidade enfrentam esses problemas e às vezes de outras cidades que vêm aqui para Bauru em busca de tratamento. Como que são esses projetos, Paulinho? Na verdade é um projeto, né? E para o município de Bauru, para os moradores de Bauru. Eu senti isso na pele, né? Pouco tempo de casado, né? Eu tive problema de saúde com minha filha, só tinha uma moto, era uma madrugada fria, chuvosa, e eu tinha que me deslocar. A ambulância estava fazendo outras atividades e esse deslocamento eu precisava sim de me deslocar até o pronto-socorro de um determinado hospital, que é o Hospital das Clínicas. E na verdade, a minha esposa sentada, a minha filha no meio, teve que colocar uma manta e a gente se deslocar num dia chuvoso e de frio, né? E isso ficou muito assim, vivo gravado na minha cabeça, na minha mente. Então, esse projeto seria, por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença crônica, seja cadastrada junto à Secretaria de Saúde do município, ela possa, num momento de emergência, para deslocar um filho, ou ela mesma, ou um familiar, ela possa chamar um Uber, chamar um 99, e esse deslocamento ser muito mais rápido e o custo mais baixo do que uma própria ambulância, porque a ambulância leva, além do motorista, o médico ou o paramédico e uma enfermeira, são 3 pessoas, e mais a estrutura dessa ambulância. E, na verdade, essa ambulância, às vezes, ela serve para atender o paciente no local onde ele reside. Uhum. E, baseado na doença crônica, ele vai precisar tomar um soro, ele já sabe qual é o problema de saúde dele. Esse custo é muito menor do que o deslocamento de uma ambulância.
Então é um projeto que realmente eu quero, se possível, implantar, caso seja vereador. Paulinho, a gente ouvindo você falar com tanto pausado, com tanta delicadeza, né? Com tanta educação, realmente você tem um perfil diferente dos demais candidatos. Mas por trás desse Paulinho tão tranquilo, né? Hoje, um homem bem-sucedido, que nem precisaria, né? Disputar um cargo público, poderia estar aqui desfrutando da tua aposentadoria, né? Mas você tem, né, essa disposição de disputar uma vaga como vereador para servir a população. Isso tudo vem da sua história de vida. Então eu queria que você terminasse nos contando, Paulinho, a sua história. É uma parte assim que muito me emociona, né? Cada um tem sua história de vida e todas as histórias são maravilhosas de todas as pessoas, né? Deixa eu me recuperar aqui. Então, eu sou um filho adotivo. Fui adotado com 3 meses de vida. Eu falo que o ato da minha mãe que me doou foi um ato de amor, porque ela não tinha condições de me criar. Ela tinha apenas 15 anos, ela era uma família muito pobre, e eu vejo que ela fez o melhor para mim. Eu fui doado para uma família assim, maravilhosa, onde meu pai tinha 55 anos quando eu cheguei, e minha mãe 53, tinha irmãos já adultos, alguns casados, e eu tratava eles como tios, não como irmãos, né? Porque a diferença de idade era grande, mas sempre tendo amor de todos, da minha mãe, do meu pai. Eu lembro muito do meu pai, quando eu ia fazer o exército, tiro de guerra, acordava todo mundo 4 horas da manhã, porque eles já tinham, veja só, eles já estavam com os seus 70 e poucos anos, né? Eu tinha meus 18, eles acordavam junto, minha farda engomada todo dia. Eu tinha uma moto, uma CG na época. Minha casa tinha vários degraus para subir e descer. Ele pediu para fazer uma rampinha de madeira. Então eu saía praticamente, faltava 15 para 5 da manhã. Ele colocava a rampinha, eu descia, e 7 horas, quando eu estava voltando do tiro de guerra, ele estava lá com a rampinha. Então, eu sou muito grato a eles, né? Esse desprendimento que eles tiveram comigo. Esse amor, esse né? amor, esse carinho. Eu pude ter minha mãe assim, morrendo nos meus braços, praticamente, a gente cuidando dela, e minha mãe biológica, eu tenho paixão por ela, moro em Araraquara, fiquei conhecendo ela um pouco antes de casar, que eu casei muito cedo. Tenho 2 filhas, tenho a Roberta, tenho a Jéssica, tenho 2 netas, uma esposa maravilhosa, que é a Rita, que vocês conhecem. E então minha história de vida é essa, e eu só tenho que agradecer. Uma história rica em amor, em compreensão da sua parte, né? Porque
você compreendeu o amor da sua mãe, né? Que isso outra pessoa poderia falar, nossa, eu fui abandonado, né? E você compreendeu que isso foi um ato de amor. E eu vejo que tudo isso te dá essa sensibilidade de entender a dor também das pessoas mais carentes da nossa cidade, da nossa sociedade, e fazer a diferença como vereador, né? E realmente, não é porque eu sou sua amiga, não, você é um candidato diferente e você não só traz propostas diferentes para a nossa cidade, mas você tem essa sensibilidade, esse humanismo, né, e essa civilidade que a nossa sociedade está precisando. Obrigado. Meus parabéns por ser o nosso candidato, espero que você vença. Obrigado, Inês. E me desculpa que assim, quando eu falo da minha mãe, quando eu falo de desprendimento, quando eu falo desse ato de amor dela, isso me emociona. Então, obrigado aí pela oportunidade de ter conversado com você, ter batido esse papo. Espero que a gente chegue lá e possa estar contribuindo como vereador. Obrigada. Meus parabéns. Obrigado.